Boa noite a todos, boa noite. Ilustre administrador executivo da Fundação Carlos de Gulbenkian, Dr. Guilherme Oliveira Martins, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores, boa tarde a todos. Em nome da Bertra Editora e de toda a equipe editorial envolvida neste projeto, agradeço a vossa presença na apresentação da obra Imaginação, Cores, Deuses, Viagens e Amores de Francisco Louçã. Um livro que nos recorda que a capacidade de imaginar é talvez o traço mais distintivo da nossa humanidade. Quero, antes de mais, expressar um agradecimento profundo à Fundação Carlos de Gulbenkian, que hoje nos acolhe com a generosidade e o cuidado que são marca distintiva desta instituição. À sua administração, agradecemos o estímulo à reflexão, ao diálogo e à valorização das artes, traços que tornam esta casa um espaço de referência cultural. Aos serviços centrais da Fundação, endosso também o nosso agradecimento pelo profissionalismo, pela atenção aos detalhes e pela dedicação com que preparou cada elemento deste ambiente que nos acolhe. Volto a expressar o meu agradecimento ao Dr. Guilherme Oliveira Martins, cuja presença nos distingue de forma especial esta ocasião e que reforça o compromisso da Fundação com o pensamento e com o conhecimento. A sua participação honra-nos muito e contribui para o significado deste momento. Uma palavra particularmente reconhecida para a escritora Lídia Jorge, que tão amavelmente aceitou, desde a primeira hora, apresentar esta obra. A sua presença acrescenta profundidade, sensibilidade e autoridade literária a este encontro e é para nós um privilégio poder contar com a sua leitura e a sua voz. Finalmente, o nosso agradecimento sentido ao autor, Francisco Louçã, pela confiança que uma vez mais deposita na Bertra Editora para publicar um livro que nos reúne e que nos impele a pensar. É sempre um gesto precioso quando um autor nos convoca a refletir sobre aquilo que nos move e hoje celebramos justamente esse gesto. Concluo os meus agradecimentos e tenho o gosto de passar a palavra ao representante da Fundação presente na mesa, Dr. Guilherme Oliveira Martins. Muito obrigado. Muito obrigado. Antes de mais, sejam muito bem-vindos. Agradecer ao professor Francisco Louçã o facto de estar a lançar esta obra que constitui um fator estimulante para as ideias e para o pensamento. Uma saudação muito especial também a uma pessoa cá da casa, que é a minha querida amiga e conterrânea Lídia Jorge. Obviamente, à Bertrand também uma saudação. Duas palavras apenas. Primeiro, para vos desejar uma boa apresentação relativamente a esta obra. Devo dizer-vos que, em determinado momento, fui contactado pelo nosso autor, longe ainda de pensarmos no seu livro feito, fazendo algumas perguntas, aparentemente pareceram um pouco esotéricas, mas rapidamente percebi o que era. E prosseguimos e, de facto, conseguimos dialogar, e eu sinto-me, de algum modo, satisfeito por esse diálogo e pela possibilidade de ver espelhado neste livro algumas das nossas reflexões e diálogos. Imaginação, cores, deuses, viagens e amores, e começamos exatamente pela melhor das viagens, que é a viagem de Gauguin ao Tahiti. E, obviamente, que aí podemos perceber bem que é da imaginação que nós falamos. Mas começamos por, inevitavelmente, a invocação de um sonho de uma noite de verão, de Shakespeare. E, naturalmente, aí percebemos
que os amantes e os loucos têm cérebros tão fervilhantes e fantasias tão criativas que captam mais do que à fria razão é dado a aprender. O lunático, o amante, o poeta são compostos só de imaginação. E o que é a imaginação? Afinal, não se pensa, sente sem imaginar. E Cervantes, aliás, inventa o romance moderno do mesmo modo que o nosso Fernão Mendes Pinto também construiu a peregrinação como se fosse um romance moderno. Como sabem bem, quer a peregrinação, quer o Dom Quixote foram publicados ao mesmo tempo, ainda que um já viesse de trás. E, portanto, eles coincidem no tempo e é premonitório este facto. E Gauguin, na sua viagem ao Tahiti, ensina-nos, afinal, algo de muito simples, que o azul é o que nos parece azul. E assim, naturalmente, o que é a imaginação? A faculdade cognitiva que cria imagens mentais e os seus imaginários. E naturalmente e foi sobre isso que refletimos, as religiões são os mais antigos imaginários sociais, uma vez que articulam os mitos, constroem os rituais, descrevem, afinal, os lugares. Não vou apresentar o livro, isso caberá à minha querida Lídia. Vou apenas dar-vos nota de que li no último fim de semana o livro e dei-me por bem correspondente à reflexão, designadamente ao pensar no mapa mundo de Hereford, que nos traz a imaginação exaustiva, o Jardim do Éden, a Arca de Noé, a Torre de Babel, mas também o corte do Nogórdio por Alexandre o Grande, esse pequeno episódio, e Plínio. Vamos encontrar um velho autor clássico, Plínio, que pergunta quantas coisas são julgadas impossíveis antes de terem realmente ocorrido. E, de facto, o que é que o livro nos diz? Primeiro, imaginar a cor, imaginar o além, imaginar o desconhecido, imaginar o prazer. Mas, naturalmente, que me calo, não sem citar uma pessoa muito desta casa, Maria Helena Vieira da Silva, naquele seu extraordinário testamento. Testamento que vos aconselho a ler, mas que eu começaria por apenas resumir em algumas das suas frases. Um azul cerúleo para voar em alto, um azul cobalto para a felicidade, um azul ultramarino para estimular o espírito, um negro sumptuoso para ver Tiziano, uma terra de sombra natural para melhor aceitar a melancolia negra, uma terra de siena queimada para o sentimento da adoração. Permitindo apenas recordar Maria Helena Vieira da Silva, que ali no CAM está hoje também representada num magnífico cartaz que foi escolhido pelo Carlos Bunga e que não é outro senão a invocação de 25 de abril de 1974. A poesia está na rua. Eu acho que esta é a melhor ilustração para agradecer ao Francisco Louçã as horas que tive de leitura, que foram muito boas, mas, sobretudo, a possibilidade destes leitores que enchem o Auditório 2 da Gulbenkian para poderem usufruir desta obra verdadeiramente estimulante. Muito obrigado.
Agradeço a confiança que o Francisco Louçã e o seu editor depositaram em mim, pedindo-me para dizer algumas palavras nesta circunstância. Não sei se fizeram bem, e eu também não. É que duvido que sobre este livro se possam dizer apenas algumas palavras, e sobretudo se eu serei a boa pessoa para dizê-las. Na verdade, imaginação não é um simples ensaio ou uma coleção de ensaios. É um empreendimento de uma dimensão e profundidade que surpreende. E eu sublinho a ideia de empreendimento não só porque em determinado passo da introdução Francisco Louçã usa a palavra, como ao chegar às últimas páginas, um leitor como eu sente que acabou de ler um testemunho monumental, difícil de classificar e impossível sobre ele se poder fazer qualquer síntese ou paráfrase. Comecei a ler Imaginação ainda em folhas soltas. Fiquei surpreendida. Terminei de ler já em livro e senti-me emocionada. Na verdade, este livro revela um autor, Francisco Louçã, que eu desconhecia. Do dirigente que foi de um partido político que influenciou os rumos do país ao longo das últimas décadas, conhecia-lhe a determinação, as opções, a doutrina e o caráter. Como presidente do grupo parlamentar desse partido, o Bloco de Esquerda, ficou ligado aos diálogos mais delicados, enérgicos e inteligentes que se estabeleceram entre um deputado e um primeiro-ministro, então José Sócrates. Francisco Louçã surgia então como um mestre da dialética discursiva, capacidade que continuou a cultivar nas permanentes intervenções públicas que tem protagonizado e aprofundou-a enquanto comentador, o que o tornou popular e incontornável. Pessoalmente, como economista de amplo espectro, conheci-o sobretudo a partir de 2 livros seus, os menos técnicos, e através deles percebi que Francisco Louçã não era apenas um economista de números e de contas, PIBs, agências de rating e mestre de teoria política, mas um homem de múltiplas leituras e vasto conhecimento literário. Estava longe de imaginar, porém, que pudesse escrever um ensaio com o poder e o fulgor desta espécie de tratado da alma transfiguradora dos povos através dos seus criadores. Poderei mesmo dizer que se trata de um livro que procura entender as costuras da criatividade da humanidade e suas mitologias com a ambição serena daquele que inventou o género do ensaio e que cunhou a dúvida sobre o que pode um homem de cultura saber, que seja essa pergunta humilde do autor dos Essais, que desde o século XVI conduz todo aquele que se aventura a fazer o inventário da sabedoria acumulada do mundo. Acrescentaria de passagem que Francisco Louçã também faz, à maneira de Montaigne, ainda que breves, algumas incursões pessoais de autorrepresentação, e delas se deduz um assomo da sua crença na vida e sua arte poética, se assim se pode dizer. Mas a crença em si mesmo é gêmea e matriz da crença de que o conhecimento é possível e tem solidez. Aliás, este livro poderoso termina com a promessa própria de um adolescente. Termina de um adolescente crente na sua capacidade de ir para longe e, a partir de lá, entender os fundamentos do mundo. Depois de discorrer de forma densa ao longo destas 479 páginas sobre dados culturais concretos, biográficos, bibliográficos, históricos, a que junta mais 62 páginas de notas, referências e bibliografia, todas estas últimas em miúdos caracteres de fonte 6 ou 7, num total de 575 páginas, Francisco Louçã, num pós-fácio que designou por interregno, promete continuar. Assim,
porque nos é dado a saber, haverá um segundo tomo de imaginação. Este, o primeiro, trata de pintura, de religião, de viagens e de amores. E eu pensava que seria tudo. Mas são suas as seguintes palavras. Cito: o modo como este processo formou imaginários, como o das utopias, os das ciências e os da vida cotidianamente, ocupar-me-á futuramente. A ideia com que se retém é de que Francisco Louçã pertence aos parentes colaterais de Montaigne que dizem «je peux savoir», em vez da interrogativa que c'est je. Quem lê Imaginação poderia pensar que Francisco Louçã possuiria um castelo fechado que lhe tivesse permitido criar todo este conhecimento sobre o poder da imaginação. Mas no seu caso, por certo, que usou um método alternativo, partilhando o seu tempo entre entrega à vida pública em praça aberta, ao mesmo tempo que avançou pelos territórios do conhecimento erudito, com uma lâmpada triunfante na mão, no interior da sua casa. Dá a impressão de que o faz em busca da totalidade, com o fulgor interpretativo próprio de quem prolonga uma adolescência que não passa. Por isso, em Imaginação, não há ceticismo, nem cinismo. Há descrição, demonstração, memória, quadros cronológicos que recuam aos tempos primordiais da humanidade, aquela que iniciou o esboço pictórico, o fogo e a escrita, até aos tempos contemporâneos. Há associação, interpretação, demonstração fragmentada em sequências de sentido e, usando uma fórmula corrente, todo o texto se expande não em figura de árvore, mas de rizoma. Aliás, neste passo, agradeço a Deleuze e Guattari esse conceito, já que assim, numa palavra só, ela me permite definir a estrutura que presumo sustentar o fio discursivo deste ensaio. Neste longo ensaio, repito, os temas cruzam-se, voltam atrás, avançam, saltam, apagam-se e emergem de novo, sem nunca se perderem ou mergulharem no gratuito. Pelo contrário, o livro pode ser aberto em qualquer página ou capítulo e sempre se encontra nele uma ponderação que esclarece, um novo ângulo de observação e uma surpresa. Denso, mas permeável. Totalizador, mas fragmentado. Um tumulto inteligente e gracioso ao alcance de toda a gente. Aliás, em relação à estrutura, vale a pena ter em conta que Francisco Louçã oportunamente reproduz detalhes, como acabou de ser dito, do mapa mundi da Catedral de Hereford, datado do final do século XIII, uma das raras reproduções do género que chegou até aos nossos dias e que, de certa forma, serve de tótem a este livro, Imaginação. À maneira sincrética medieval, naquele mapa sobrepõem-se episódios bíblicos, históricos, religiosos e mitológicos, lendas e evocações geográficas, sem linha cronológica definida, como nos sonhos. Centauros, unicórnios, bodes, aves míticas, narrativas em palavras, enfeites gratuitos, todos eles convivem no planisfério. Ora, logo na página 19, o autor não avisa, mas esclarece o leitor sobre o papel do mapa de Hereford na estruturação de Imaginação. Escreve Louçã: aquele desenho do mundo poderia ser o roteiro do livro que você tem em mãos. O que se confirma, verdade seja dita, que o labirinto sincrético deste mapa medieval que Louçã evoca e outras vezes reproduz, e 4 vezes reproduz, tem muito a ver em metáfora com o método da descontinuidade, anteposição e justaposição que o autor usa. Mas o que é de assinalar é que este método vai ao encontro dos procedimentos atuais recorrentes na própria comunicação digital. Nesse sentido, a estrutura deste ensaio, parecendo dispersiva, oferece-se à cultura dos nossos dias
com um suplemento de modernidade. Os capítulos breves, assinalados por títulos, conformam-se com a leitura a que nos está habituando o ecrã. E essa é uma forma de compaginar a densidade do conteúdo com a permeabilidade dos novos modos de captação de um texto longo. Mas só os futuros leitores disso farão a prova. Seja como for, para o leitor clássico, o que inicia a leitura na primeira página e costuma ir até ao fim da última, oxalá, ele leia imaginação com vagar, cumprindo o preceito de George Steiner, de que se deve entrar num livro com cerimónia, como quando se entra na casa de um amigo, e aí permanecer olhando em redor com parcimónia e simpatia. Oxalá. No entanto, para entrar nesta casa em forma estelar ou rizomática, regressando à imagem do gengibre, Francisco Louçã oferece algumas portas de entrada que não só não nos deixam perder, como nos conduzem ao local certo no meio das múltiplas pontas estendidas. Uma dessas portas, a mais estruturante, é sem dúvida, e como acaba de ser demonstrada pelo Guilherme de Oliveira Martins, é a figura de Paul Gauguin, assessorada por Van Gogh, naturalmente. O autor refere, por exemplo, centenas de autores literários, religiosos, filósofos, historiadores, e dentre os pintores uma série de outros nomes, desde Bosch a Picasso, passando de forma recorrente por Leonardo da Vinci, Frida Kahlo, Andy Warhol ou Helena Vieira da Silva. Mas é Gauguin de quem se reproduz na capa de imaginação um fragmento de um dos seus quadros célebres, a figura que sobrevoa as 4 partes deste livro e os seus 19 capítulos. Gauguin é a figura que determina a condução da primeira parte, que tem por título Imaginar a Cor. É desse pintor que fez a sua experiência fundamental no Tahiti que o autor recolhe as referências importantes para demonstrar como se construiu o imaginário de uma certa pintura moderna, então em transformação acelerada. No tempo da descoberta do poder artístico das sinestesias, achou Gauguin que as cores primárias, o vermelho, o azul e o amarelo, determinariam o som do quadro. A tal linguagem do olho que escuta. Escreve Louçã que Gauguin buscava uma harmonia de cores como se fosse uma composição sinfónica e nela descobria o calor. Como disse, o autor de imaginação chamará para o interior das suas associações sincrónicas menções literárias que vão desde Kafka a Borges, Proust e Saramago. Mas será a Gauguin que recorre para as sínteses mais profundas e englobantes. Para além da parte cromática e seu significado, Francisco Louçã sublinha a importância da obra mais conhecida do pintor do Tahiti, cujo título é De onde vimos, quem somos, para onde vamos. Obra que interpreta como resumo da arte do pintor da Polinésia e seu testamento final. Mas essas interrogações, creio eu, deixam entrever na sua formulação as próprias perguntas que Louçã concebe para si mesmo, processando-as através do seu mensageiro preferido. Mas isso é outro assunto. Como disse, sobre este livro não é possível tentar a paráfrase. Ainda assim gostaria de dizer que a segunda parte, Imaginar o Além, trata do mundo da religião ou da criação dos mitos da transcendência, a representação mitológica do imaginário sobre o metafísico. E também neste caso, ela se inicia com uma referência à cosmogonia reproduzida por Gauguin no livro Noa Noa e sua semelhança com outras cosmogonias, incluindo o livro do Gênesis. Como introdução a estes 4 capítulos da segunda parte, ao longo dos quais, segundo o mesmo método rizomático, desenvolve o tema, o autor escreve entre as páginas 94 e 95 os parágrafos confessionais mais expressivos desta obra.
E é impressionante como, mais uma vez, é pela mão dos ateus confessos que por vezes surgem as interpretações mais esclarecidas que informam os não-ateus sobre os valores que os alimentam. Por exemplo, as páginas 128 e seguintes, sobre as imagens da figura de Jesus, elas até podem não trazer novidade para quem se mova à vontade no campo da teologia, mas para um leitor comum contêm informações importantes e interpretações esclarecedoras. Sem querer estabelecer diferenças de qualidade entre as várias partes, presumo que se estabeleça uma gradação progressiva de profundidade, que vai aumentando até aos últimos temas, já que a terceira, imaginar o desconhecido ou simplesmente viagens, tal como surge no subtítulo do livro, aprofunda os temas anteriores, alargando-as aos vários tipos de deslocação, o das aventuras reais, as sentimentais e as imaginadas. Neste caso, é de novo Gauguin quem inicia a viagem e é de novo Gauguin quem reaparece recorrentemente transformado num Ulisses do pensamento e da imaginação, da deslocação viajeira, preso do encanto pelo diferente e exótico e da entrega artística a uma Ítaca que recebe o homem europeu, predador de imaginários no meio do Pacífico. Pelo meio, Louçã leva-nos pelos séculos e pelo mundo fora, colocando-nos diante da mitologia dos diferentes espaços inalcançáveis. O seu método estelar de chamamento de referências pluricontinentais continua a alargar-se. Página após página, ficamos diante de uma tapeçaria fulgurante de referências que demonstram o poder da imaginação humana como uma forma de compensar os limites impostos pelo mundo físico, redutor da deslocação. Mas talvez a ideia de compensação pela alimentação da viagem sobre o solo real, a superação, sobretudo em relação ao espaço da geografia, surja mais evidente e definitiva na última parte, a dos amores, que no índice se apresenta mais consentâneo com o conteúdo, como imaginar o prazer. O último troço do livro desenvolve-se, pois, em torno do delírio amoroso, da viagem erótica que se produz a partir do indivíduo, no corpo e na alma do indivíduo e que não tem limites nem definição em termos de imaginário. São muito importantes as considerações que decorrem entre as páginas 323 e 469. 146 páginas sobre o poder do erotismo e do amor, da autoria não de um psicólogo, um sociólogo, um historiador ou um literato, muito menos de um economista, mas de um leitor de mitos. São páginas desenvolvidas a partir da expressão do que se pintou, se desenhou, se esculpiu, se escreveu sobre o assunto, isto é, sobre aquilo que do tema escapou ao discernimento lógico no plano do amor e dos amores. O que se inventou a partir da imaginação, criando bestiários mentais que se desenvolveram entre a tentativa extremada de repressão da luxúria e a fuga também extremada da obsessão libertária. Nesse campo, Louçã surge como um ponderado leitor de Proust, Henry Miller, Anaïs Nin ou D.H. Lawrence, e um bom conhecedor das suas vidas, tal como demonstra a propósito de Beauvoir, Sartre e outros contemporâneos. As cartas que inventam o prazer são matéria de grande interesse no contexto deste ensaio de imaginação. O material literário ocupa, neste caso, um espaço substantivo, mas ainda assim, como não poderia deixar de ser, de novo Gauguin aparece. Ou melhor, aparece de vários modos na sua relação especial com as meninas, para nós crianças, do Tahiti, e outros domínios. E, curiosamente, também surge a sua avó materna, uma das grandes figuras do pensamento utópico, do feminismo e das lutas operárias, no dizer de Louçã. Mas sobre todas essas e outras utopias emancipatórias, suas vitórias e derrotas, terá larga notícia quem levar por diante a leitura deste livro. E assim, imaginação,
não trata de escanear os meandros da origem e produção da imaginação, como fazem os psicólogos que tratam de encontrar os mecanismos mentais da invenção, da fantasia, do delírio criativo e por aí adiante, associando-os muitas vezes a patologias e desvios de vária ordem. Tão pouco como o tentaram de outro modo fazer Starobinsky ou Italo Calvino. Francisco Louçã, desse ponto de vista, limita-se a opor Platão, que condenou a imaginação por disruptiva, a Aristóteles, que a promoveu, passando por Descartes, que se contradisse sobre o assunto. Mas a síntese foi feita por Einstein, que disse o que nós, muitos anos depois, agora repetimos. Menciona Louçã as palavras do autor da teoria da relatividade. Cito: sou suficientemente artista para me basear livremente na minha imaginação. A imaginação é mais importante do que o conhecimento. O conhecimento é limitado. A imaginação cerca o mundo. Na verdade, continua a ser muito reconfortante lembrar este testemunho do grande físico. E se não estou em erro, foi sempre, tendo este princípio em conta, que Francisco Louçã terá ido examinando cuidadosamente ao longo dos anos, só ele mesmo sabe quantos foram, os múltiplos rostos do imaginário humano. Creio que para Louçã, como para todos os criadores, a imaginação não só cerca o mundo, como liberta o mundo pela transfiguração. Conduz ela à representação dos céus, conduz ela à descrição dos monstros. A principal mensagem de imaginação, este livro, é negar que a imaginação seja apenas um fantasma da razão, mas sim a outra metade do espírito que a expande e a salva. Por isso, é natural que este livro desencadeie alegria, em que o lê pelo entendimento alargado da alma humana que expressa. Pela minha parte, li imaginação com o entusiasmo da adolescência que não se vai embora. Repito, a alegria própria de quem encontra uma fonte gigantesca de informações, esclarecimentos, deduções, revelações e se sente capaz de, por tudo isso, ficar imbuído de uma força que nos faz caminhar uns centímetros acima do solo. Li-o como quem encontrou no caminho uma estrela verbal de muitas pontas. Quando fechei a última página, lembrei-me da definição de Filipe Veríssimo, organista da Igreja de Lapa, sobre a sua tentativa de definir o órgão, um instrumento que pode conter 10.000 tubos ou mais, e todos eles, quando bem acionados, convergem em harmonia. Por isso, Filipe Veríssimo o definiu, certa vez, como um monstro misterioso que atrai e comove. Se eu tivesse de sintetizar em 3 palavras este livro, eu usaria as palavras daquele organista. Diria que imaginação, cores, deuses, viagens e amores, é um belo monstro misterioso que, ao procurar desvendar mistérios da criação humana, nos emancipa e converte em seres mais livres. E a minha perplexidade levou-me a suspeitar, não afirmo, suspeito, que a ambição de descrever a totalidade grandiosa do imaginário humano, no seu autor, é gêmea da operação idealista que fez de Louçã um político tão singular. Daqui em diante, pois, não tenho de me surpreender quando vier o segundo tomo de imaginação e, como eu, muita gente que o desejará ver, completar este empreendimento. Um empreendimento que, a partir de agora, o definirá como outro cidadão e outra pessoa. Muito obrigada. O cérebro humano tem mais ou menos 1.300 centímetros cúbicos.
na verdade menos do que os nossos antepassados neandertais. Representa 2% do peso do nosso corpo e, contudo, consome 20% da energia que usamos. São 86 mil milhões de neurónios e é o centro da vida, da memória, do raciocínio, do movimento, das sensações, das percepções, da imaginação. Corresponde a um longuíssimo processo evolutivo. Diz quem sabe que os mamíferos adquiriram há 140 milhões de anos a primeira faculdade de imaginar, sonhar. 70 milhões de anos depois, acrescentaram outra, a imaginação espontânea, ou seja, o desejo, desejar. Darwin contava que a sua cadela, achava ele, devia ter um pouco mais do que o desejo e a surpresa, talvez tivesse uma intuição da transcendência. O que sabemos, em qualquer caso, é que mais recentemente, nesta longuíssima história, há 1 milhão de anos, os mamíferos adquiriram o neocórtex, uma finíssima camada que envolve o cérebro e onde está 1/3 de todos esses neurónios. E é aí que se concentra a nossa capacidade de pensar. Muito mais recentemente, já 250 mil anos depois do Homo sapiens se ter afirmado como o hominídeo dominante, portanto há 70 mil anos, surgiram 2 alterações interdependentes. A primeira, chamam os neurocientistas, a capacidade da síntese pré-frontal. Ou seja, inventamos, podemos associar memórias, associar imagens, imaginamos criativamente. E, ao mesmo tempo, porventura, interdependentemente, criamos uma linguagem. É claro que os hominídeos e outros mamíferos tinham vocalizações, exprimiam perigo, exprimiam sensações, exprimiam afetos. Porventura, outros hominídeos tinham protolinguagem. Mas é o Homo sapiens, com a síntese pré-frontal, que passou a ter a linguagem. A linguagem é a tecnologia cognitiva que organiza a instrução da imaginação. É, portanto, um acelerador evolutivo. E se alguma coisa nos distingue, e essa é a pergunta deste livro, é a capacidade de acumulação cultural. Acumulação cultural, pelo menos até à invenção das redes sociais. E, portanto, este livro é um livro sobre a essência humana. E, nesse sentido, sobre a base do ser social. Apresenta uma resposta modesta, que é como se imagina, e sugere alguns mapas culturais sobre essa imaginação. A primeira evidência arqueológica que existe, a mais antiga, a que conhecemos até agora, sobre a imaginação, é uma pequena estátua de 31 centímetros que tem entre 37 e 40 mil anos e que foi encontrada, vem da Idade do Gelo, e foi encontrada numa cave no Vale do Jura, nos Alpes alemães. São 31 centímetros construídos, esculpidos em marfim de mamute. É um homem com cabeça de leão. O que é extraordinário, porque a imagem do homem era comum, a imagem do leão também. Mas porquê é que alguém imaginou um homem com a cabeça de leão? Imaginar o que não existe, inventar algo de novo, é o que eu quis explorar nestas 4 dimensões de um inventário da vida. A primeira é a cor. E como foi lembrado, o cicerone deste percurso é Gauguin. Misógino, inconstante, irritante, autocentrado, pintor genial. Terminou a sua vida miserável, sentindo-se abandonado no fundo das ilhas dos mares do sul, condenado à prisão no último ano da sua vida, irremediável.
E, contudo, dedicou a sua vida a uma ideia que resumia assim: sacrificar tudo à cor pura. Se pensares que uma sombra de uma árvore é ela própria verde, pinta verde. E se na natureza cabe muito mais do que no teu quadro, põe 1 quilo de verde na tua cor. Van Gogh, que passou com ele 2 meses sofridos em Arles, dizia que Gauguin o ensinou a pintar sóis sobre sóis em pleno sol. E, na verdade, é essa grande transformação, passar da impressão para a imaginação da cor, para a descrição da realidade da cor, que constituiu os primórdios do modernismo na pintura. Frida Kahlo, num diário desconexo que nos deixou, fala-nos sobre o verde ouro. O verde ouro é a cor da roupa interior dos fantasmas e já agora também é a cor dos olhos do seu Diego. Vieira da Silva, no testamento que foi tão bem evocado, acrescentava, além do que foi lido, uma ideia que é: lego-vos o vermelhão para fazer circular o sangue alegremente. A cor muda a vida. E é por isso que ela perpassa outras formas de expressão. Cervantes, no seu Dom Quixote, usou a cor como a chave da intriga de alguns dos episódios mais truculentos. O Cavaleiro do Gibão Verde, a cor da Duquesa. Proust, para descrever a alegria de uma jovem casadora, dizia que nos seus olhos ensolarados reflete-se um sorriso azul. A cor, a imaginação da cor, é a luminosidade. E a cor é a história que traduz outras histórias. O segundo mapa cultural que sugiro, foi aqui tão bem evocado pela Lídia Jorge, é sobre os deuses. Porque a religião é de certeza, as religiões são de certeza os imaginários primordiais, aqueles que primeiro resultaram da consciência social, a inquietação da morte. E esses imaginários mais antigos são também os que foram codificados por escrito pela primeira vez. E por isso, quando este ateu que se vos apresenta quis investigar sobre esses deuses, encontrei amparos extraordinários. Tolentino de Mendonça mostrou-me os originais das cartas de Galileu ao cardeal Barberini, futuro Papa Urbano VII, seu grande amigo, e que, aliás, depois o condenou no julgamento da Inquisição. Frederico Lourenço explicou muitas das diferenças tão subtis que elas são e tão importantes na primeira tradução grega da Bíblia hebraica. Isabel Alegre de Magalhães, Guilherme Oliveira Martins conduziram por algumas das dificuldades que fui encontrando. E o que descobri foi uma herança que perpassa ao longo do tempo. E é uma herança. O poema sumério sobre Gilgamesh, 1000 anos depois, é repetido como se o original fosse pelo livro do Gênesis, que conta o dilúvio. E passam mais 1000 anos ainda para que o Alcorão repita exatamente a mesma história do livro do Gênesis que tinha ido buscar a um poema sumério. É uma herança de um imaginário que se vai reproduzindo. É também uma transformação, na verdade. Quando se dividiram no século IX, antes da nossa era, o Reino do Norte, Israel, capital de Samaria, e o Reino do Sul, Judá, capital Jerusalém, vários eram os deuses dos seus panteões. E Javé, se principal ele fosse, era acompanhado de Ashera, a deusa que com ele convivia, ou que na mitologia com ele convive. Só muito tarde, com o regresso do exílio forçado para a Babilónia, 538 anos antes da nossa era comum, o monoteísmo começa a ser instaurado, começa a ser instalado e reforçado. E tarda tempo, aliás, até ele ganhar a sua predominância cultural na tradição judaica. E são processos que são simultâneos. O terceiro Isaías,
o livro mais citado da Bíblia hebraica. O terceiro autor que assinou como Isaías é contemporâneo de Xenófonos, é contemporâneo de Confúcio, é contemporâneo de Buda. Quando o livro do Gênesis estava a ser escrito, Homero estava a escrever a Ilíada e a Odisseia. Portanto, o Jardim do Éden foi concebido, ou foi contado, ao mesmo tempo que os Campos Elíseos nos poemas homéricos. E, portanto, desta transformação, imaginar Deus que é incognoscível e que, contudo, nos tendo feito à sua imagem e semelhança, é Ele próprio a nossa semelhança, é um processo de transformação cultural profundo. O momento em que um profeta, Yeshua Bar Yosef, o nome aramaico de Jesus, filho de José, começa a pregar dirigindo-se para Jerusalém. Quanto tempo é que ele prega? Não sabemos. 3 anos, uma primavera e um verão, uma única semana em Jerusalém. No entanto, é ele que é transformado em Messias por Paulo. E dessa forma se passa de uma cultura da submissão e redenção para uma cultura do reino, que é a primeira linguagem utópica que conduz mais tarde, 1000 anos depois, a grandes revoltas, em toda uma história em que se pode contar tanta infâmia e tanta esperança. A imaginação religiosa é a visibilidade. O terceiro mapa cultural que procuro explorar é o das viagens, o da busca de desconhecidos, que na verdade é um privilégio durante grande parte da história da humanidade. Quem viaja são guerreiros, são impérios, são diplomatas, são sacerdotes. Em raros casos, são cientistas. E dessas viagens se fizeram mitos. O mito medieval da Ilha de São Brandão, as portas do paraíso. O mito de Thule, da Atlântida, da Ilha de Afrodite. A Ilha de Afrodite, que é o que Gauguin procura no Tahiti. Se fizeram imensas mentiras. Plínio, já aqui citado. Prestes João, mentiras sucessivas. Se contaram histórias verdadeiras, as das viagens de Ibn Battuta, que vai muito mais longe do que Marco Polo, e, no entanto, o autor mais famoso do seu tempo é ele um mentiroso, John Mandeville. Contam-se histórias de tortura, de escravidão, de impérios, que vêm até tão recentemente que nos pode surpreender. A Europa ainda tinha zoos humanos de escravos africanos na década de 1960. São também viagens por emoções, na verdade. A Itália romântica, o Oriente mágico, a imaginação das viagens é a distância. O quarto e último destes roteiros é o amor. Também escrito a várias vozes. Ao mesmo tempo que Platão escrevia e publicava um tratado homoerótico, o Banquete, estava a ser escrito na Palestina o Cântico dos Cânticos. Porventura, por uma mulher, não se sabe. O último dos livros a ser incorporado, 400 anos mais tarde, na listagem da Bíblia hebraica. E dizia Platão que o amor é alguma coisa indefinida entre o humano e o divino. Terá razão. E é uma imaginação. É produzido por uma imaginação. É conduzido por uma imaginação. Goethe pôs o seu Werther separado da amada com quem não podia estar e de quem não se podia aproximar. Pôs o seu Werther a dizer: não a vejo, a imagem começa a dissolver-se. Tenho uma imaginação tão enfraquecida. Amar é imaginar. E imaginar é viver. É também um combate contra as limitações que lhe são impostas. Agostinho, contra Paulo, diga-se de passagem, impôs a norma do pecado original. E vejam só, o grande adversário teológico de Agostinho, Pelágio, criticava-o por, ao descrever nas suas memórias, na sua vida, todos os seus amores, para, aliás, os condenar. Porque a devoção teria que ser o abandono da imaginação amorosa. Mas que imaginação! O maior de todos os prazeres do corpo, escrevia Agostinho, arrastaram-me pelo deleite. E Pelágio dizia, não sem razão,
que, ao escrever o deleito do seu corpo para o condenar, estava Agostinho a apresentar aos seus leitores nada mais do que a volúpia e o convite à volúpia. O amor é esse encantamento. E por isso, talvez, as 1001 Noites fascinaram Goethe, Alexandre Dumas, Proust, e talvez por isso, nas cartas entre amantes que procurei encontrar, e certamente só algumas ali estão, entre Virginia Woolf e Vita Sackville-West, entre Simone de Beauvoir e Nelson Algren, e sobretudo entre James Joyce e a sua Nora, está a representação, Nora Joyce, está a representação intensa desta imaginação. A imaginação amorosa é o êxtase. E por isso queria agradecer à Gulbenkian e ao Guilherme Oliveira Martins por esta hospitalidade, à Bertrand, ao Jorge Garcia, ao Eduardo Boavida, que dirige as edições, muito especialmente à Lídia Jorge, não só por esta leitura tão exigente, tão completa, mas sobretudo pelo seu trabalho como escritora e, portanto, como uma cidadã extraordinária para Portugal. E queria dizer-vos que o livro não argumenta pureza. A minha inocência não me permite confortar um otimismo assustado contra um pessimismo angustiado. O nosso mundo são luzes e são sombras. Por isso mesmo, dizia Einstein, já aqui citado, que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Que atrevimento é preciso para dizer que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. O que nos faz humanos é a faculdade de imaginar, é a capacidade de construção cultural, é, portanto, essa sociabilidade e não outra. Na verdade, no nosso mundo, a civilização é também barbárie. A barbárie é parte da civilização. Mas ter a faculdade de imaginar, como no Homem-Leão do Vale do Jura, de há 37 mil anos, significa que nós podemos pensar o que não existe, podemos crer o que não existe, podemos inventar, imaginar, portanto, o que queremos que exista. E só o fazemos porque não estamos destinados. Porque, na verdade, somos infinitos e porque a vida é extraordinária. Eu limito-me a agradecer a todos uma vez mais terem vindo e estarem aqui connosco. O Francisco Louçã vai ter que sair por questões logísticas da sala e vai estar lá fora, quem sai à esquerda, numa mesa para poder assinar e falar com aqueles que queiram estar um pouco mais com ele. E eu volto a agradecer a todos a vossa companhia. Muito obrigado.